Deputado Jorge Seguro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados. Hoje é claramente um grande dia para a Europa e um grande dia para os portugueses. A Europa tem de novo um rumo, sabemos-lo, e isto é em contraposição aos 6 anos que tivemos de indefinição e de dúvidas. E o papel de Portugal foi determinante. O papel dos portugueses foi determinante. Da presidência portuguesa, do primeiro-ministro português, nesta questão. Temos orgulho no dia que estamos a viver, sabemos que estamos a caminhar no caminho certo e que deixe-me felicitá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, assim, Sr. Ministro, ao Governo, ao Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates, Presidente do Conselho Europeu, líder da determinação e da competência com que a diplomacia portuguesa foi capaz de colocar o centro político da Europa em Lisboa. E isto é importante para todos nós. Nós sabemos que temos um papel importante a desempenhar na presidência portuguesa. Porquê? Queria saber, Sr. Presidente, Sr. Ministro, quais é que são os momentos, quais é que são os passos seguintes na presidência portuguesa que estão previstos até ao fim do período de dezembro. Muito obrigado. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como disse, o resultado que se atingiu na Cimeira Informal é um resultado que se deve ao esforço de muita gente, da presidência portuguesa, certamente, e de todos, da Comissão Europeia e do conjunto dos Estados-membros. A Constituição Europeia tem sido feita assim. Tem sido feita por compromissos que, em alguns casos, significam parar, noutros casos significam avançar entre as grandes famílias europeias e, em particular, entre as duas grandes famílias democráticas europeias, os conservadores e democratas cristãos de um lado, os socialistas, social-democratas e trabalhistas do outro. E, mais uma vez, esse acordo se verificou hoje. Sr. Deputado, como sabe, social-democrata na Europa quer dizer uma coisa diferente do que quer dizer quando se diz Partido Social-Democrata em Portugal. Pertence ao PPE na Europa, como sabe, portanto, à família conservadora. Mas esse é que é o ponto essencial e isso significa o cumprimento de um dos 3 objetivos-chave da presidência portuguesa. A presidência portuguesa tinha 3 grandes objetivos. Primeiro, a realização pela primeira vez de uma cimeira entre a União Europeia e o Brasil. Fez-se logo no princípio de julho. A segunda, que é o objetivo mais importante, a conversão do mandato que recebeu da presidência alemã num tratado. Isto foi conseguido hoje de madrugada. E o terceiro grande objetivo é no quadro, o terceiro grande objetivo é a realização da cimeira entre a União Europeia e a África. A última foi realizada sob presidência portuguesa e não pôde ser realizada na Europa. A próxima será realizada mais uma vez sob presidência portuguesa e será realizada em Lisboa. E a nossa diplomacia e as diplomacias dos diferentes Estados-membros estão a trabalhar ativamente para que esse objetivo se concretize. Mas, no quadro, o Brasil não é um caso isolado. O Brasil faz parte do grupo dos países chamados BRIC, dos países emergentes, e, portanto, gostaria de chamar a atenção que, do nosso ponto de vista, são também etapas essenciais na nossa presidência as próximas realizações da Cimeira com a Rússia, com a Índia e com a China, porque assim teremos o conjunto dos países ditos BRIC, o conjunto dos países, das sociedades emergentes, com as quais a União Europeia tem que ter um diálogo regular e construtivo. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Seguro Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, repito que é um dia de sucesso. E por isso é que há bancadas que estão incomodadas com o tema. Porque é de facto um dia de sucesso para os portugueses, para o governo português e para a presidência portuguesa. E é isso que os incomoda. Mas tenho a certeza de que de parte dos portugueses há um sentimento comum em relação a esta questão. Sr. Ministro, esta semana procedeu-se à assinatura de um documento também muito bem negociado, excelentemente negociado, aliás, se calhar mais interessante para algumas bancadas que estão incomodadas quanto a esta questão, que é o CREN. E se nós temos estes sucessos ao nível da negociação europeia, devemos-lo à boa estratégia. E mais uma vez refiro, Portugal tem um rumo e a Europa mostrou aqui que tem um rumo. E foi claro, e é isso que incomoda a esquerda. Em relação ao CREN, eu queria saber, Sr. Ministro, esta esquerda, eu queria colocar, Sr. Ministro... Conclui, Sr. Deputado.
qual é que é o grau de afetação destes recursos financeiros Pode concluir, Sr. Deputado. em relação à competitividade, ao apoio às pequenas e médias empresas, educação e qualificação. Muito obrigado. Sr. Ministro pode responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a questão e vou responder acelerando um pouco, aliás, o ritmo para caber no minuto. Há um ponto essencial que a assinatura do CREN esta semana, dos programas operacionais do CREN, veio recordar. E o ponto essencial é este. Nós, a partir de hoje, temos, do ponto de vista institucional, a Europa regulada pelo Tratado de Lisboa. E do ponto de vista dos objetivos de desenvolvimento das políticas sociais de crescimento e de emprego da União Europeia, qual é o quadro orientador? Uma coisa chamada Estratégia de Lisboa, Agenda de Lisboa, Tratado de Lisboa. Quem não se orgulha com isto, não sei com quem é que se pode orgulhar. Agora, como bem disse a comissária responsável pela política regional na União Europeia, Danuta Hübner, Portugal vai muito bem na execução do CREN. Nós prevemos que a partir da segunda quinzena de novembro as candidaturas possam ser apresentadas. Estamos bem Pode concluir, Sr. Ministro. Sim, Sr. Presidente, eu concluo e registro que as interrupções são contabilizadas também no meu tempo, mas conforme, naturalmente, concluo apenas dizendo que, como o Sr. Deputado bem recordou, a prioridade essencial do próximo CREN é a qualificação. Por isso é que há um aumento significativo da parte dos fundos comunitários atribuída à qualificação e à formação profissional. Sr. Deputado,